Olá, alunos do cursinho Voe Alto, meu nome é Isabelle e hoje eu ensinarei para vocês um pouquinho sobre concordância verbal e principalmente a importância do português e as suas regras. Então, vamos começar a aula. Primeiro, vamos dar uma contextualização sobre o que a gente vai explicar nessa aula. A gente vai explorar o conceito de concordância verbal, naturalmente, e as suas regras fundamentais, assim como algumas exceções. Então, alguns conceitos básicos. O que é a concordância verbal? A concordância verbal, ela vai ser a relação entre o verbo e o sujeito na frase. E como o verbo, ele sempre vai concordar com o sujeito em número e pessoa. Então, a primeira, a segunda, a terceira pessoa, e o número seria o singular e o plural. Então, um pouquinho da sua importância em língua portuguesa. A concordância verbal, ela vai ser extremamente importante para vocês nas suas redações dos seus textos, não apenas nas suas questões de vestibulares ou nas questões da prova em si. Então, a gente vai ver a concordância como essencial para a clareza e para a coesão da sua comunicação, do seu texto. Para que o leitor entenda bem o seu texto, é necessário que haja coesão. Ele também vai evitar a ambiguidade e ela vai garantir que a mensagem seja transmitida de maneira muito eficaz, sem nenhum rodeio. Agora vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre concordância verbal e nominal. Já que se vocês ouviram falar de concordância verbal, vocês provavelmente também ouviram falar de concordância nominal. Então, a concordância verbal, ela vai se referir entre a relação sujeito e verbo, e o verbo sempre vai concordar com o sujeito em número e pessoa. Enquanto a concordância nominal, ela vai se referir entre a relação entre o substantivo ou pronome e, basicamente, vai abordar essa parte. Então, lembrem-se que quando a gente está falando de concordância verbal, a gente está falando sobre a concordância do verbo e o sujeito. Na nominal, a gente está falando sobre o substantivo com os adjetivos e os pronomes. O adjetivo, ele vai ter que concordar com o gênero e número do substantivo. Agora um pouquinho das regras gerais. Algumas das regras que eu vou falar aqui não vão estar no slide, então é interessante que vocês anotem. Então, primeiramente, vamos falar sobre os sujeitos, né? Primeiramente, vamos falar sobre o sujeito simples. A gente vai falar bastante sobre o sujeito aqui, o sujeito composto, quando o sujeito não existir, então é necessário que vocês vejam uma aula sobre o sujeito primeiro. Lembrando que a gente tem uma aula dessas no cursinho já. Então, é necessário que vocês vejam a aula sobre o sujeito primeiro, ou sobre orações, enfim. Então, a primeira regra é sobre o sujeito simples. O verbo, ele sempre vai concordar com o núcleo do sujeito. Se o sujeito está no singular, o verbo será no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo estará no plural, independentemente e especificamente se o sujeito é simples. Então, alguns exemplos são: o aluno chegou cedo e as crianças brincaram no parque. Interessante notar que o aluno está no singular e chegou também estará no singular. As crianças está no plural e o brincaram estará no plural também. Evita isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sujeito composto. Ensino sujeito simples, é interessante você lembrar isso. É bem simples, né, realmente. Agora um pouquinho sobre o sujeito composto. Então, aqui fica um pouquinho mais interessante. Então, quando o sujeito ele vai estar antes do verbo, ele irá para o plural. Agora, quando o sujeito está depois do verbo, a gente vai ter mais de uma possibilidade. Então, aqui a gente vai depender um pouquinho dos fatores estilísticos. O que você quer colocar no seu texto. Mas, em si, é interessante seguir uma rota mais básica para evitar a confusão do leitor e a sua própria. Mas, claro, vai depender da sua situação na hora, do contexto do seu texto, enfim, alguns exemplos para vocês entenderem o que eu estou falando. O primeiro exemplo é: Maria e João viajaram juntos. Mais alguma opção possível também, usando um pouquinho mais de fator estilístico, enfim, viajou Maria e João. É menos recomendada, mas tá correta. Se vocês quiserem usar, está aí. Agora, uma terceira regra sobre o sujeito composto é quando o sujeito composto ele vai estar ligado pelo ou. Então, se a ideia for de exclusão, se o ou estiver excluindo um dos sujeitos, então o verbo ele vai ser no singular.
Agora, se a ideia for de adição ou possibilidade, o verbo estará no plural. Então, sempre que envolver apenas uma pessoa, no caso, está excluindo a outra, envolvendo apenas uma ou a outra nessa situação, né? O verbo ele vai ter que ser no singular, porque está referindo àquela pessoa que não foi excluída. E quando for adição ou possibilidade, está envolvendo mais de uma pessoa, então tem que ser no plural. Alguns exemplos são, algum de exclusão é Pedro ou Paulo virá à festa. Aqui a gente vai perceber que ou Pedro ou Paulo vão ir à festa. Tendo isso como base, a gente vai usar o virá. Agora, quando a gente tem uma opção de adição ou possibilidade, como Pedro ou Paulo virão ajudar. Ambos Pedro ou Paulo podem ajudar. Então, como os dois podem vir, a gente vai ter o verbo no plural. Agora a quarta regra. Sujeito partitivo ou coletivo. Aqui é interessante, porque o verbo ele vai poder concordar com o coletivo ou com o termo especificador. Então, o coletivo seria no singular e o termo especificador plural. Então, alguns exemplos são: a maioria dos alunos passou. Aqui a gente vai dar uma olhada no coletivo. Agora, a maioria dos alunos passaram. A gente vai ter uma ênfase no especificador. Então, é interessante ver isso daí. Agora, a regra 5. A gente vai ter a utilização do pronome que ou quem como sujeito. Então, com o que, o verbo ele vai concordar com o antecedente. Agora, com quem, o verbo ele vai ficar na terceira pessoa. Então, os exemplos são: fui eu quem fiz o trabalho, ou fui eu que fiz o trabalho. E o segundo exemplo é: foste tu quem fez o trabalho. Então, é interessante dar uma olhada nisso. A gente vai perceber que no quem, a gente vai ter, então, o verbo na terceira pessoa. Agora, quando a gente tem o que, o verbo ele vai estar concordando com o nosso antecedente, certo? Então, eu fiz. Agora, o 6. Aqui, os 6 são impessoais. E nessa situação de verbo impessoal, eu gostaria de destacar o verbo haver, no sentido de existir, principalmente, assim como o verbo fazer. Esses dois vão ser muito interessantes se falar nos verbos impessoais. Então, a situação é: eles sempre, sem exceção, estarão na terceira pessoa do singular. Sempre. Não esqueçam disso. Quando o verbo haver está com o sentido de existir, ou fenômenos da natureza também, a gente vai ter o verbo na terceira pessoa singular. Interessantemente, o verbo impessoal, eles não vão possuir sujeito. Então, isso é interessante lembrar também. Alguns exemplos são: choveu muito ontem e havia muitas pessoas na festa. Então, é interessante notar que não é haviam muitas pessoas na festa, é havia, pois é um verbo impessoal. Agora, a regra 7, que é a nossa última regra. Casos de indeterminação do sujeito. Que é interessante, por quê? A gente vai estar falando do SE agora, do C. Nessa situação, a gente vai ter o verbo na terceira pessoa singular. Na situação de uma regrinha que eu já vou falar sobre. Mas em si, vocês podem ter notado já na vida de vocês algum sinal de vendem-se casas, ou vender-se casa, ou vendem-se carros, ou e vender-se carro. Interessantemente, a gente vai ter o vende, nosso verbozinho, concordando com o nosso sujeito. Então, se a gente tem casas, a gente vai ter que colocar o verbo no plural. Então, é vendem-se casa. Quando a gente está no singular, a gente vai ter que concordar, simplesmente vai feito. Então, vai ser vender-se casa. Agora, uma regra interessantíssima. Na situação precisa-se de funcionários, por que não é precisão ser de funcionários? Aqui a gente vai notar uma regra muito interessante do português, onde se a gente tiver o nosso verbo, algum tipo de conectivo, principalmente esse D aqui que a gente está vendo, e nosso sujeito, funcionários nesse caso, a gente vai ter o verbo na terceira pessoa do singular. Então, não vão ser precisam ser de funcionários, vai ser precisar ser de funcionários. É muito interessante notar isso. Agora a gente vai falar sobre uns errinhos que são comuns de se cometer, mas que devem ser lembrados.
Um muito interessante é concordar o verbo com o termo mais próximo e não com o núcleo. Aqui é interessante porque a gente vai conseguir ver. Um minuto. Eu acabei anotando sobre aqui, onde a concordância com o verbo com o termo mais próximo não está certo, tem que ser com o núcleo. E nesse sentido, a gente vai ter aqui no slide, vai conseguir notar que eu escrevi um contudo, se um sujeito for singular e o outro plural, a regra é que o verbo pode concordar com o sujeito mais próximo. Então, nessa situação, a gente vai ter uma situação onde um dos sujeitos vai ser plural e o outro não. Nessa situação, você pode sim pegar o sujeito mais próximo e usar ele como a sua referência. Mas é muito interessante que vocês usem o plural, porque é um jeito muito mais simplificado de abordar esse tipo de assunto, visto que, tendo que basicamente abordar o que está mais perto, às vezes pode confundir não só o leitor, como você também. Então, usar o plural está mais. Nós leitores, as pessoas do dia a dia comum, então vão ler seu texto, elas são mais acostumadas a ver o plural nesse sentido de oração composta. Então, não tem nada de errado em usar o plural quando se há dois sujeitos e um deles só está no plural. Então, lembrem-se disso. Agora, outra regrinha é outro erro comum, certo? É flexionar um verbo impessoal no plural. Gente, nunca se flexiona verbo impessoal. É sempre na terceira pessoa do singular. Então, não vai ser haviam, vai ser havia, no sentido de existir. Agora, uma terceira regra comum é não perceber que há um sujeito composto. Então, é necessário que vocês saibam a diferença entre os sujeitos para conseguir determinar a concordância verbal. Se vocês não souberem identificar um sujeito composto, vocês não vão conseguir aplicar as regras faladas no vídeo. Então, agora eu vou passar para as atividades. A conclusão é que a compreensão e aplicação dessas regras da concordância verbal vão ser fundamentais para vocês, não só para vocês conseguirem resolver questões de vestibular, mas também para vocês conseguirem aplicá-las nos seus próprios textos. Agora eu vou passar algumas atividades para vocês. Vocês podem pausar o vídeo para fazerem. Aqui nossa segunda atividade. E nossa terceira atividade. Então, eu espero que vocês tenham entendido a aula. Caso vocês não tenham entendido, tentem ver outras ou tentem rever essa aula. Eu espero que vocês todos tenham uma ótima nota na prova. Eu espero uma boa sorte para vocês e que tudo dê certo.